Olá pessoal, muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia. Seja bem-vindo ao canal Data Master. Luiz Felipe aqui falando e hoje eu vou ensinar você a usar o Talend para realizar o desenvolvimento de um controle de carga. O que é um controle de carga, pessoal? Imagine que você tem um processo que está sendo executado ali no dia a dia e você quer habilitar algumas estatísticas sobre esse processo. Então, você quer marcar a hora em que ele inicia, você quer marcar a hora que ele termina e você quer marcar se ele terminou com sucesso ou se ele terminou com erro. Obviamente que um controle de carga ele pode ser uma coisa muito complexa, muito cheia de informações, com muitos detalhes, mas hoje aqui nesse exemplo eu vou simplificar bastante para você poder entender o raciocínio, para você poder entender um pouquinho mais sobre esse mundo, né? Sobre esse conceito do controle de carga e para você praticar um pouquinho o Talend também, tá? Então eu vou fazer passo a passo aqui junto com você. É importante que você preste bastante atenção, vá fazendo aí na sua máquina conforme eu estou fazendo aqui. Eu vou fazer online aqui em tempo real junto com vocês, então se der tempo eu vou dar uma editada no vídeo, se não eu vou resolver aqui na hora os problemas que derem, você vai resolvendo junto comigo. E para esse vídeo é importante que você tenha um conhecimento básico de SQL. Você precisa saber o que é um banco de dados, criar uma tabela, inserir um registro numa tabela, fazer um select numa tabela. Se esse conhecimento básico de SQL você não tem, é um pré-requisito para esse vídeo, tá? Outro pré-requisito é que você tenha um banco de dados MySQL instalado, tá? Eu estou usando aqui no caso o MariaDB, eu vou deixar o link aqui na descrição. E é importante que você tenha o Talend instalado, tá? Então essa parte básica de infraestrutura é pré-requisito para esse vídeo. Então vamos lá, pessoal. Para controlar um processo, o que a gente precisa basicamente? De algumas estruturas criadas no banco de dados, tá? Então eu vou separar aqui de uma forma bem simples em duas estruturas, tá? Uma que eu vou chamar de, já vai acompanhando aí no vídeo. Uma que eu vou chamar de processos. Aqui é onde eu vou cadastrar processos, é somente um cadastro, tá legal? Eu vou cadastrar os meus processos, tá? Porque meus processos eu vou querer cadastrar o nome, o responsável por aquele processo, o desenvolvedor, qual que é o projeto daquele processo. Então, a minha tabela de processos, hoje ela vai ficar bem simples. Eu vou colocar um ID e só o nome dele. Mas normalmente, na vida real, essa tabela de processos, ela vai ter várias informações sobre o processo, tá? E eu vou criar uma segunda tabelinha que eu vou chamar de processamento. Então eu vou ter uma tabela processos e vou ter uma tabela processamento. A tabela processamento, ela é o log de execução, tá? Então ela vai registrar execução 1, demorou, começou tal hora, terminou tal hora, terminou, o status dessa execução é com sucesso, é com erro. Então esse processamento vai ter vários registros para o mesmo processo. Tá legal até aqui? Então, conforme o vídeo for passando, pessoal, vai dando pausa, vai voltando, vai entendendo melhor o que eu estou dizendo, tá? Então, basicamente, a gente vai ter as duas tabelas, processos e processamento. Como eu já expliquei algumas vezes, né? Eu estou simplificando esse processo de controle de carga para você entender o conceito, mas com isso você já vai exercitando o teu raciocínio. Então, vamos dar um Create Table. Então, lá eu já estou aqui no meu banco de dados. Ou seja, aí você já tem que estar no seu banco de dados também. Beleza? Então, create table. Primeiro vamos criar um banco, o database, né? Então, eu vou dar um create database. Vou chamar o meu database de controle. Você pode chamar o seu database aí do nome que você quiser, tá? Então, chamei o meu database de controle. Deixa eu ver se ele aparece aqui para mim na minha listinha. Tá aqui, controle. Muito bem. Agora eu vou criar a minha primeira tabela, que é a tabela processos. Create table, controle.processos. Eu vou criar ela bem simplesinha, vou criar um ID, ou ID, ou identificador, que é simplesmente um número sequencial, que vai ser a chave do processo, certo? Então esse é um número sequencial, ele vai ser um integer, é um número inteiro, ele é not null e ele é auto-incremente, tá? Se você não sabe o que é um auto-incremente, você entra no Google aí agora e pesquisa. MySQL auto-incremente. Vai vir várias postagens que explicam isso. Basicamente, é um número que o banco de dados vai adicionar automaticamente, tá?
E o nome do processo eu vou definir como um campo de texto com 255 caracteres. Tá? Vamos definir a primary key para o ID. Deixa eu ver se está tudo certo. Se não tiver, já vamos descobrir. Está tudo certo. Então, processo está criado. Criei minha tabelinha processos. Você cria aí a sua tabelinha processos. Tá? Vamos ver o que tem dentro dela. Se eu acabei de criar, não tem nada. Certo? Então, minha tabela processos está vazia. Tá? Agora eu vou criar minha tabela de processamento, que é quem vai guardar o log de execução. Create table, controle.processamento. Esse exemplo aqui desse processo, desse job de controle de carga, ele também é interessante para você praticar um pouquinho do SQL, né, pessoal? Então a minha tabela processamento também vai ter um ID do processamento, que também vai ser um campo inteiro, que também não pode ser nulo, e que também vai ser um auto-incremente. Beleza? O que eu preciso de informação nessa minha tabela de processamento? Eu preciso saber qual é o processo, eu preciso saber que horas ele começou, preciso saber que horas ele terminou e preciso saber o status. Basicamente é isso, tá? Então, eu já vou puxar aqui o ID do processo. Esse ID, tá? Você que já conhece um pouquinho de SQL, se não conhece, precisa estudar um pouquinho. Esse ID é um relacionamento. Então, eu vou ter um relacionamento de processamento com o processo pelo ID, né? Pelo ID da tabela processo vai ser igual ao ID do processo da tabela controle e processamento. Tá muito misterioso isso, então precisa estudar SQL, relacionamentos e joins, tá? Se tiver dúvida, manda aqui nos comentários, eu te ajudo, te indico lugares para você pesquisar. Tem um site muito legal que chama w3schools.com, vai estar na descrição também. Então, estou criando aqui minha tabelinha processamento, tem o ID do processo, vamos criar a data início, a data fim e vamos colocar um código de status para saber se terminou, se começou, se finalizou ou se finalizou com erro. Tá certo? Vamos colocar ele como um varchar 255 e vamos criar a nossa primary key, que é o ID. Então eu tenho aqui a minha tabelinha processamento, acho que está tudo certo, vamos ver. Tá tudo certo sim. Então tá aqui criada a minha tabela processamento. Vamos ver o que tem dentro dela? Eu acabei de criar, então não tem nada. Se tiver alguma coisa, eu não vou saber explicar. Vamos ver. Tá vazia, tá? Pessoal, a parte de infraestrutura de banco de dados está feita, tá? Agora a gente vai para o Talend, tá? E no Talend a gente vai fazer uma coisa muito interessante. Deixa eu puxar o meu Talend aqui. Cadê ele? Muito bem, pessoal. Estou aqui no Talend, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pastinha, tá? Então você já deve ter aí o Talend instalado, né? Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, tem uma playlist aqui no canal sobre o Talend e tem um vídeo chamado Visão Geral, tá? Se é o seu primeiro contato com o Talend, é importante que você assista primeiro esse vídeo da Visão Geral, porque eu conto um pouquinho como que funciona o Talend, o que é cada coisa, tá? Nesse vídeo eu não vou me ater a isso. Se você seguir os meus passos aqui, você vai conseguir fazer, mas é importante você assistir esse vídeo também para você se achar, né? Porque o Talend tem a paleta de componentes, né? Tem aqui o explorador de objetos, para você não ficar perdido com esses conceitos. Então aqui no Talend eu tenho aqui do lado esquerdo o explorador de objetos. Aqui é simplesmente, pessoal, um repositório, como se fosse uma pasta do Windows, onde eu vou criando pasta, vou organizando o meu desenvolvimento. Você não precisa fazer aí do seu lado idêntico ao que eu estou fazendo aqui. Tá? Você pode criar com os seus nomes, enfim. É só você fazer as mesmas coisas. Tá? Então eu vou criar aqui uma pasta onde eu vou chamar de controle. Projeto controle. Vamos chamar ela assim. Pronto. Tá? E aí eu vou criar uma outra pastinha aqui dentro onde eu vou colocar jobs. E eu vou criar, ó, estou criando pastinhas para organizar o meu projeto, né? E vou criar uma outra pastinha que eu vou chamar de controles. Tá? Então, quando a gente fala de controle de carga, né, o que eu estou querendo dizer é que existe uma carga, ou seja, existe um job que está realizando alguma atividade, qualquer que seja, e eu quero simplesmente controlar o início e fim, se foi ok ou se não foi ok. Tá certo?
Então, esses meus jobs, que são os meus processos, eu vou guardar eles aqui dentro dessa pastinha jobs. E os meus jobs que fazem o controle, eu vou guardar dentro da pastinha de controles. Beleza? Então aqui, ó, uma coisa você já deve ter pescado, né? Os meus processos, eles vêm dentro da minha pasta de jobs. Agora, quando eu falo processo, eu estou falando dessa minha tabelinha aqui, ó, de processos, que hoje está vazia. Então, o que eu vou fazer? Cada job que eu criar, que eu quiser controlar, eu tenho que cadastrar ele aqui. Tá? A gente vai fazer isso já. Então, para começar, vamos criar rapidinho aqui um job simples, que faz uma coisa bem simples, só para a gente ter um, né? Vamos ter um job para controlar. Então, eu vou chamar o meu job de job test, tá? Então, estou criando um job chamado job test. Você vai acompanhando, prestando bastante atenção, vai voltando no vídeo para ver o que eu tô, aonde eu estou clicando, o que eu estou fazendo, para você não perder a linha de raciocínio, né? Então tá criado o meu job test aqui. O que meu job test vai fazer, tá? Eu vou fazer ele simplesmente gerar uma lista de linhas e logar essa lista num output. Porque eu só preciso ter algum job que faça alguma coisa, tá? Porque aqui esse job em si não é o alvo, o objetivo do nosso trabalho. Como que era mesmo? Qual que é? O log row. Vou puxar um log row. Tem um carinha aqui que é o row generator. Esse aqui que eu estava procurando. Muito bem. É tanto componente que eu nunca lembro todos de cabeça. Ó, eu estou fazendo o job, então você vai prestando atenção e vai pausando e vai olhando o que eu estou fazendo, tá? Ó, então, o que eu fiz, né? Arrastei um componente trow generator, arrastei um componente tlog row. Agora eu vou linkar os dois. Então, botão direito, row, main, liguei os dois componentes. Então, tudo que o trow generator fizer, ele vai transmitir para o tlog row. Beleza? Então, vai voltando aí para você entender melhor. Muito bem. Então, agora eu dei um duplo clique aqui, ó. Eu dei um duplo clique aqui em trow generator. Ele abriu aqui uma janelinha. Eu vou mandar ele criar aqui 3 coluninhas. Coluna 1. Isso aqui tanto faz, tá, pessoal? Isso aqui é só um job dummy que eu estou fazendo aqui, um jobzinho dummy, só para ele ter alguma coisa para fazer. E vou mandar ele gerar aqui 100 mil registros. Muito bem. Acho que está terminado o meu job dummy. Vamos ver se ele funciona. Muito bem, tá feito o meu job dummy, ó, ele tá rodando, tá vendo? Ele faz isso mesmo, ele simplesmente gera 100 mil registros de qualquer coisa e joga isso na tela. É o que ele tá fazendo aqui, ó, ele trow generator gera e o tlog row joga na tela, loga, tá? Então, pessoal, tá feito aqui o meu jobzinho padrão, o meu job que vai ser controlado. Então, qual que é o próximo passo? Agora eu tenho um job que eu quero controlar a execução dele. Eu vou fazer o cadastro dele lá na minha tabelinha de cadastros. Então, vamos lá. Então, hoje minha tabela de cadastro não tem ninguém. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um insert into controle processos, nome do processo, values, JJobTest. Esse foi o nominho que eu dei lá, deixa eu ver. JJobTest. Muito bem. Então, olha o meu insert aqui na tela, tá prestando atenção? Executo esse insert e daí eu verifico agora quem eu tenho dentro da tabela. Muito bem, gerei o meu primeiro processo, um chamado JobTest. Pessoal, atenção aqui um detalhe, por que eu não precisei passar a coluna ID e dizer, olha, ID vale 1? Porque quando eu defini a tabela, volta lá no começo do vídeo, eu disse que a coluna ID era auto-incremental. Então, esse 1, 2, 3, 4, 5, o banco de dados faz sozinho. Eu só passo um nome que eu quero inserir. Beleza até aqui? Então, está inserido o meu processo. Agora, o que eu vou fazer? Vamos para os nossos jobs, vamos pensar. Eu tenho uma tabela. Vamos puxar ela aqui. Select asterisco from, controle, processamento. Eu tenho uma tabela de processamento que está vazia. E eu quero que ela comece a registrar
o, o meu job teste que eu cadastrei na minha tabela processo, tá? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou desenhar 3 jobzinhos muito simples, tá? Um que vai fazer o registro do início, um que vai fazer o registro do fim e um que vai fazer o registro do erro, beleza? Então vamos lá. Então aqui no meu job de controle, o que eu vou fazer? Eu vou criar um que eu vou chamar de JRegistra Log, tá? Esse registra log, eu vou fazer ele só para criar um esqueletinho básico, que eu vou usar banco de dados, você já vai ver. E aí eu vou duplicando ele, copiando ele e fazendo as alterações nos demais. Então eu crio um registra log, tá? O que meu job precisa fazer? Ele precisa se conectar com o banco de dados, ele precisa fazer um insert do processamento e ele precisa encerrar essa conexão, beleza? Então vamos seguindo juntos aqui, ó. Bases de dados, DB Specifics, MySQL. Primeiro o que a gente vai fazer? Vamos abrir uma conexão, tá? Aí eu vou fazer o seguinte também, cadê aquele pré-job? Pré-job é tudo que ele vai fazer antes de começar o job propriamente dito. E pós-job é tudo que ele vai fazer depois, beleza? Então, o que eu vou desenhar aqui? Ó? Presta bastante atenção. Eu vou desenhar um pré-job, vou colocar um TDB Connection do MySQL e vou ligar eles aqui. Ó. E no meu pós-job, eu vou colocar um commit. Cadê? O commit. Qual é o papel desse commit? Ele vai fechar a conexão e ele vai confirmar as operações que eu fiz no banco de dados. Tá? Então, vamos configurar aqui a conexão. No meu caso aqui, a minha conexão é localhost, provavelmente a sua também. O meu banco de dados foi o banco de dados que eu criei, chamado controle. O meu usuário é o root. Tá? Presta bastante atenção. Qualquer coisa você vai pausando o vídeo e vai voltando. Não podemos esquecer a senha. A minha senha aqui que eu coloquei aqui é essa daqui. Você pode colocar a tua senha do teu banco de dados aí, tá? Né? Preste atenção, aqui eu estou colocando o usuário do meu banco de dados e a senha do meu banco de dados. Aí você põe o usuário do seu banco de dados e a tua senha. Tá, pessoal? Isso é óbvio, mas é bom falar. Então aqui eu fiz o meu TDB Connection. Tá? Vamos já salvar isso. E aqui na hora de fazer o commit, ó, o que eu vou fazer? Eu vou mandar ele fazer o commit de todas as alterações que foram realizadas nesse TDB Connection. Beleza? Então eu abro ele, marco ele aqui e pronto. Então agora eu tenho a minha conexão de banco de dados abrindo e a minha conexão de banco de dados fechando. Tá? E aí no meio eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a operação. Eu vou procurar aqui um componente chamado tMySQL Olha que beleza. Tá? Dentro, então eu dou um duplo clique nele, dentro do tMySQL eu vou dizer para ele o seguinte, olha, use uma conexão que já existe. Foi a conexão que eu criei lá em cima, né? Então, eu seleciono ela e eu escolho ela na listinha aqui, ó. Pronto, já estou conectado no meu banco de dados. Beleza? Agora só me falta o quê? De fato, efetuar o meu comando SQL aqui dentro. Tá? Então, esse comando SQL a gente vai fazendo por partes para vocês entenderem. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso registrar a execução lá no processamento, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu... Vamos fazer o seguinte, vamos para o banco de dados, para vocês entenderem bem isso, né? Então, o que eu preciso que o meu banco de dados faça? Que o meu job do Talend faça? Isso daqui, ó, insert into controle processamento. Então eu tenho, ó, vamos brincar um pouco com SQL antes aqui para vocês entenderem bem. Eu tenho o ID do processo, tá bem aqui embaixo, ó, né? Eu tenho o ID do processo, eu tenho a data início e eu tenho o status. Esse cara aqui, ele está fazendo o
Registro do início. Beleza, pessoal? Esse scaling aqui, você copia e roda aí, vai funcionar belezinha, tá? Muito bem, eu sei que o job que eu acabei de cadastrar tem o ID 1, então eu vou passar um fixo aqui, depois eu vou te mostrar como que você vai puxar isso com base no nome. A data de início, eu vou passar a data de agora, porque a data que me interessa é a data que ele está executando. E o código do status, iniciado. Olha que interessante, vamos ver se isso aqui funciona. Vamos voltar aqui em cima, vamos deixar um select asterisco aqui from controle.processamento para a gente poder ir acompanhando, tá? Então, ó, ele inseriu o iniciado. Estão vendo? Quantas vezes eu rodar esse insert aqui, ele vai inserir, porque insert é insert, né, pessoal? Ó, tô rodando aqui, ó, um monte de insert, tá vendo? Ó? Então, vamos lá. Esse comandinho que eu dou para ele executar, você seleciona, aqui nesse programinha Hide SQL, né? Não sei se você vai usar o mesmo que eu, mas nesse programinha, você seleciona e dá um Ctrl F9, aí ele executa só o que está selecionado. Ó, eu inseri um monte aqui, tá vendo? Então, vamos limpar isso aqui, vamos limpar essa bagunça. Delete from controle.processamento. Delete sem where, nunca faça isso em produção, hein? Ele até vai me perguntar aqui se eu quero mesmo fazer isso. Ó, tem certeza? Tem. Muito bem, limpei aquele ali charada que eu coloquei. Minha tabela está vazia de novo. Vamos executar só um insert de um cara, então. Pronto. Inseri um. E agora vamos observar aqui, ó. Eu inseri um processamento. Então, o processamento 16, está no 16 porque eu inseri vários, lembra? Depois apaguei. Então, o processamento 16 do processo 1 começou às 18:09:03. Não terminou ainda, o status dele é iniciado. Agora vamos fazer o registro do fim dele. Como que eu faço o registro do fim, pessoal? Eu não posso inserir um novo registro. Porque se eu inserir um novo registro, dizendo, olha, terminou, vai ficar bagunçado, ó. Vamos ver, ó. Vamos ver como que vai ficar. Vamos subir lá e fazer o select. Ó, opa, ainda fiz errado, fiz bem errado mesmo, é DT fim. Pronto, DT fim. Se eu inserir desse jeito, vamos selecionar todo mundo aqui. Ó, eu vou ter um registro iniciando e vou ter outro registro terminando. Não é isso que a gente quer. A gente quer na mesma linha, certo? Então vamos apagar tudo de novo. Eu fiz isso só para mostrar a bagunça, tá? Agora vamos fazer assim, ó. Vamos inserir o início. Então como que eu faço, tá? Eu preciso fazer um update em controle e processamento. Vamos apagar isso daqui. Então eu preciso fazer um update em controle e processamento. Eu preciso configurar a data fim para agora. E o código do status como finalizado. Porque eu estou fazendo o registro do fim do processo. O where, muito bem. E agora? Where quem, pessoal? Então vamos voltar lá. Ctrl F9. Ó. Então eu preciso finalizar esse processamento 19. Vocês estão entendendo? Eu iniciei um processamento que ganhou um ID 19. E agora eu preciso finalizar esse processamento 19. Tá? Então, se eu for fazer o select na mão fixo, seria assim, where ID igual a 19. Tá? Vamos rodar esse cara aqui. Muito bem, processo 1 começou 18:10:23, terminou 18:11:36, finalizado, tá? É isso que o job vai precisar fazer. Vocês estão entendendo? Só que eu não posso deixar assim fixo, pessoal, porque se eu deixar fixo, como que o job vai saber quem ele tem que inserir, quem ele tem que atualizar? Então aqui vem algumas manhas que eu vou passar para vocês, tá? Então para obter o ID do processo,
que que eu tenho que fazer? Tá? Esse exemplo é legal porque você vai praticar o SQL com ele também. Eu preciso selecionar o ID da tabela processo, então controle processos, o where, o nome do processo é o processo que eu quero. Entenderam a manha? Ó, vamos rodar esse cara. ID 1. Então eu não posso passar 1 aqui, fixo. Eu tenho que dizer, olha, eu quero iniciar uma execução para quem? Para o job teste, que está cadastrado lá na tabela teste. Então vai lá na tabela, pega o ID, vai lá na tabela, pega o ID do job teste e aí você inicia ele aqui. Então esse carinha aqui, ó, vai pausando aí para você entender, tá? Esse carinha que a gente fez que obtém o ID do processo, eu vou jogar ele aqui, ó. Eu não lembro se tem que pôr parênteses, vamos descobrir já. Tem que pôr entre parênteses, tá? Então eu tiro aquele 1, coloco entre parênteses um select que puxa o ID. Tá? Vamos ver agora o que ele fez aqui na tabela processamento. Olha que beleza, olha, ele gerou uma nova execução, ó. 20 para o processo 1. Só que dessa vez eu não passei um fixo. Eu mandei ele lá na tabela de processos pegar o ID para esse cara aqui. Sacou a manha? Muito bem. A mesma coisa, pessoal, para o fim do processamento. Eu preciso marcar o fim. Só que raciocina comigo. Eu não vou saber que o ID é 20, tá? Mas o que eu vou saber? Eu sei que eu preciso pegar o ID da tabela processamento para a última execução de um determinado processo. Então isso aqui é um pouquinho mais complexo, mas dá para pegar também. Como que eu faço para obter a última execução? A última execução ela é relativamente simples. Ela é um max do ID, max de máximo, né? Então, ela é o max do ID da tabela processamento. Ó, max ID from controle processamento. Ctrl F9. Ó, é o 20. Só que se eu pegar simplesmente o max ID da tabela processamento, ele vai pegar o max considerando toda a tabela, mas não é isso que eu quero. Eu quero o max ID da tabela processamento para o meu processo. Então aqui, ó, para obter a última execução, ou seja, o max ID de um processo. Então eu pego essa queryzinha daqui, ó, select max ID da controle processamento, where o quê? O ID do processo é quem? Como que eu pego o ID do processo? Está aqui em cima. Vocês entenderam como que a coisa encaixa, né? Então, aonde o ID do processo, é o ID da tabela processo para o meu job. Então, eu pego esse carinha aqui. Eu tenho que pôr entre parênteses, né? Pronto, agora sim. Que no caso vai ser o 20, porque eu só tenho esse cara. Mas depois que a gente cadastrar mais, ó, vocês viram aqui que deu 20? Depois que a gente cadastrar mais, vocês vão ver que isso aqui vai funcionar redondinho, tá? Então, pessoal, eu preciso agora que eu tenho o 20, porque eu não posso passar 20 fixo aqui, né? Ele estava aqui antes, lembra disso? Né? O número fixo estava no ID, o era ID igual a tal. Mas eu não posso passar ele fixo, eu tenho que passar a minha consulta que obtém a última execução desse processo. Então eu vou lá no meu número e eu boto entre parênteses a minha consulta. Vamos dar uma arrumadinha aqui nessa formatação para ficar mais bonitinha de enxergar aqui. Pronto. Vamos executar isso aqui e vamos ver se funciona. Funcionou. Agora vamos ver. Ó, fechou meu processo. Agora essas duas consultas, pessoal, eu posso abrir e fechar processo à vontade, ó. Então vamos abrir uma nova execução. Pum. Iniciei uma nova execução. Vamos dar um select asterisco para ver aqui. Opa, deixa eu subir minha tela aqui, ó. Abri a execução 21, ó. Iniciou 18, 16, 57. Status, iniciado.
Agora vamos registrar o fim dela. Pum. Vamos puxar de novo os registros para ver. Ó, finalizei ela às 18h17. Então, a minha consulta que inicia e a minha consulta que finaliza tá concluída, tá? O que vai mudar de um processo para o outro? O nome dele, ó. Então, assim, quando eu estiver iniciando o job test, finalizando o job test, eu vou ter que passar para minha consulta esse nome. Olha, quem eu quero inicializar é o job test. Quem eu quero finalizar é o job test. Mas quem vai passar isso é o Talend e eu vou mostrar para vocês ali agora. Então, vamos lá. Vamos pegar a nossa consultinha que inicializa. E agora ela está aqui. Ó. Então, vamos colocar ela aqui. Só que lembra que eu acabei de falar, isso aqui não pode ficar fixo. Senão o job vai sempre fazer a inicialização desse cara. Não é isso que ele tem que fazer, tá? Então vamos sair do job. Vamos abrir as propriedades do job de contexto, ó. Aqui esse iconezinho, vai acompanhando bem atentamente o que eu faço. E aí você vai voltando e vai... Opa, meu mouse travou. Aqui. Então eu cliquei no maisinho aqui, ó. Então eu cliquei aqui em contexto. E cliquei aqui no maisinho. Eu vou criar um parâmetro do job. Que eu vou chamar de P de parâmetro. Nome. Job. Vou chamar de nome processo. Para a gente lembrar da nossa tabelinha de processos. Nome processo. Beleza? Então agora que eu tenho esse parâmetro, vamos definir um valor default para ele? Para a gente poder testar. Ó, job test. Tá vendo aqui? Ó, tem uma coluninha default. Eu digo o valor padrão que ele tem. No caso, JJobTest. Muito bem. Agora que eu tenho a minha variável de parâmetro, de contexto, que vai guardar o nome do job, eu venho aqui e troco. Aí essa troca, preste bastante atenção agora. Ó. Eu vou tirar o nome, tá? Vou fazer no Notepad++, porque fica melhor de enxergar na telinha aí. Meu mouse aqui. Meu mouse morreu. O seguro morreu de velho, eu tenho outro mouse. Então tá aqui, ó. Eu ia fazer aquela troca aqui porque fica melhor de enxergar, tá vendo? Ó? Então o que eu tinha aqui antes no meu job, ó? Vamos voltar pro job. Tava escrito aqui, nm processo igual job test, né? Era isso que eu tinha escrito aqui, ó. Certo, pessoal? Então, para trocar lá dentro do Talend, eu vou tirar o que está dentro, porque isso daqui precisa ser sempre o job que está rodando no momento, não pode ficar fixo. Então, eu vou colocar aspas, aspas. Dentro da aspas, aspas, eu vou colocar mais. Beleza? Tá vendo aí? Então, fica aspinha, né? Aspinha, aspas, mais, aspas, aspinhas. E aí dentro do mais eu vou chamar a variável. Aí você copia do jeito que eu estou fazendo. Ó, context.p nome processo. É assim que você vai colocar lá dentro daquelas pinhas. Então eu vou copiar tudo aqui agora dentro das pinhas. Estou copiando o conteúdo das pinhas. Presta bastante atenção, dá pausa. Vou voltar lá no meu Talend. Vou tirar o job test. Agora eu estou só com as pinhas. E dentro dela eu vou colocar o nome do processo. Certo? Então aqui o que eu faço? Eu salvo. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. A conexão já está configurada. Insert, iniciado. O meu valor default já está configurado para o job test. Vamos rodar e vamos ver o que vai acontecer aqui. Tá? Para rodar eu posso tanto clicar nesse maisinho aqui. Eu gosto mais de vir aqui, ó. Abrir essa janelinha do play aqui e mandar rodar. Falou que fez, né? Falou que fez. Para a gente ter certeza, vamos lá no banco de dados. Vamos ver se ele inseriu mais um aqui. Olha só, ele iniciou mais um aqui, tá vendo? E iniciou quem? O job test, ó. Funcionou direitinho a nossa consulta. Tá vendo? Então vamos voltar lá. Agora o que eu vou fazer? Estou com o meu esqueleto pronto.
Isso aqui é só um esqueleto, tá? Eu vou fechar esse job e agora eu vou duplicar ele. Eu vou duplicar uma vez e vou chamar de inicia. Eu vou duplicar ele de novo, tanto faz, qualquer um, porque são iguais. O inicia ou o registra log, tanto faz, porque eles são idênticos. E vou criar o fim. E vou duplicar ele de novo. Eu poderia só trocar o nome dele, tanto faz. Eu posso tanto trocar o nome dele e chamar de erro, ou eu posso duplicar ele e deixar ele guardadinho ali. Dá na mesma. Tá? Então eu tenho o meu inicia. O meu inicia, eu tenho o inicia, o fim e o erro. O meu inicia já está pronto, já está funcionando. É isso que ele tem que fazer. Inicializar. O meu finaliza, eu preciso trocar a consulta. Lembra disso? A consulta do finaliza, ela é diferente. Então vamos lá no nosso SQL, onde a gente deixou ela prontinha. Ó, registro do fim, ó. Tá vendo? Eu copio a consulta para cá. Lembra que eu tenho que trocar aqui pelo parâmetro? A mesma coisa, né? Eu deixo aspinhas, aí eu coloco aspas, aspas, aí dentro da aspas, aspas, mais, e aí dentro do mais, eu chamo a minha variável de contexto, que é a p nome processo. Eu tinha esquecido. P nome processo. Então, o meu registro fim, a princípio tá certo. Vamos ver se tá. Falou que fez. Vamos lá no banco de dados. Vamos ver se fez mesmo. Finalizou. Olha que beleza, tá vendo? Ó? Que maravilha. Agora, eu pego essa mesma consulta. Opa, eu fechei todo mundo. Deixa eu fechar o meu fim aqui. Eu pego essa mesma consulta aqui. Porque vamos primeiro voltar para o banco de dados para você entender o que eu vou fazer aqui agora, né? O meu registro fim, ele é igual ao registro erro. Qual que é a diferença do registro fim para o registro erro? Porque o registro erro também tem que marcar, terminou no horário tal, mas ele vai botar outro status, ele vai colocar o status erro. Então, ó, registro do erro. A consulta, né, que faz o registro do erro, ela é idêntica à consulta que faz o registro do fim, mas ela marca erro. Então vamos inicializar, deixa eu ver quem que está na tabela. 21 finalizado. Vamos inicializar um novo cara aqui, ó. Eu vou executar o registro do início. Vamos ver o que aconteceu. Então, ele iniciou um processamento 23 aqui, ó. Agora vamos lá no registro do erro. Confere aí se você está passando direitinho, ó, status erro. E vamos finalizar ela com erro. Muito bem, vamos ver aqui o que registrou o fim com erro. Viu que bacana? Agora que a minha tabela está começando a ficar com muito registro, vale a pena dar um order by ID desk. Ou seja, eu quero ver os últimos primeiro. Está ficando com muito registro, aí eu tenho que ficar descendo o mouse para olhar lá embaixo. Então eu estou ordenando pelo ID desk, agora eu já vejo o último processamento primeiro. Tá? Muito bem, pessoal. Então eu pego a minha consultinha de registro do erro. Agora eu vou lá no meu job, registra erro. Muito bem. Então, agora o que eu faço? Eu pego a minha consultinha de registra erro. Eu abro aqui o meu job registra erro. E eu registro o registra erro aqui. Tá certo? Isso mesmo. Ó, eu tenho que fazer a troca aqui também do parâmetro. Eu poderia ter copiado, né, da registra fim e só trocado o status para erro, mas é bom você fazer de novo para gravar bem, ó. Aspas, aspas, mais, dentro do mais, opa, context.p, nome processo, que é o nosso processamento, que é o nosso nome de processo. Muito bem, vamos ver se isso está funcionando. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou inicializar alguém.
No caso, o nosso job test, que é o default que está aqui. Vamos ver o que ele realizou aqui. 24, beleza, ó, ele inicializou um processamento 24. Agora vamos fechar ele com erro. Vamos ver o que vai acontecer. Executo o meu job de finalizar erro. E vamos ver aqui o que ele vai fazer. Ó, finalizou o cara com erro. Então, pessoal, os nossos jobs aqui que fazem a marcação estão funcionando já. Então tá faltando só a última etapa aqui do nosso processo, que é o seguinte. Eu venho aqui no meu job test e agora sim eu preciso, antes dele começar, eu preciso dizer que ele começou. Depois que ele terminou, eu preciso dizer que ele terminou. E se ele terminar com um erro, eu preciso fazer a marcação do erro. Então, como que a gente faz isso? Eu arrasto meu job de início para o começo e eu digo que, caso ele tenha rodado com sucesso, eu começo o processamento. Vocês estão entendendo? Deu para ver o que eu fiz aqui? Ó, vou apagar e vou fazer de novo. Eu arrasto e inicia para cá. Aí, botão direito, trigger, componente OK, para ter roll generator. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a marcação do início. Aí ele vai fazer o que tem que fazer. E aí o que eu faço depois? Quando ele terminar, eu arrasto. Eu vou arrastar o meu job de log fim. E a mesma coisa, trigger, componente OK. Ó, que beleza. Então, o que ele vai fazer? Vai iniciar o registro, vai fazer o que ele tem que fazer, várias coisas que o seu job faz, tá lá. Terminou, vai registrar o fim. E aí eu também tenho o meu log de erro. Eu arrasto ele aqui para o final, e aí eu digo o seguinte, ó. Eu vou para o começo desse quadradinho, tá vendo que ele tem um retângulo maiorzão aqui, ó? Eu vou para o primeiro componente dele e digo o seguinte. Se este subjob, se esse bloquinho todo aqui terminar com erro, você registra o erro. Tá? Tá quase terminado, mas ainda tá faltando uma coisa, pessoal. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente passou para dentro do inicia, qual era o job que ele tinha que iniciar? Isso era um parâmetro. Tá vendo que é um parâmetro? Para fazer o teste, a gente deixou o parâmetro fixo aqui no valor default, mas ele não é fixo. Ele é passado por quem tá chamando ele. Vocês entendem esse conceito? Né? Então, quem é que está chamando? É o job test, tá? Então, aqui eu vou tirar proveito de algumas variáveis que o Talend já tem prontos. Então, assim, o próprio job, né? O JJob test, que é o próprio job, né? O próprio Talend já registra algumas variáveis automaticamente. Uma delas é o próprio job name. Então, eu entro aqui, eu clico uma vez só em cima do job, registra início. Eu vou na aquarela aqui para abrir as propriedades dele. Tá vendo? Ó? E tá vendo aqui parâmetros? Ó? Esse parâmetro é o pnome processo que eu criei lá dentro do job. Então eu adiciono ele aqui. Ó, pnome processo. Vocês estão entendendo? E aí que valor que eu passo? Eu não vou passar fixo. Né? Eu posso simplesmente dizer job name. Essa é uma variável automática do Talend. O que o Talend já vai fazer? Automaticamente ele vai ver qual é o job que está rodando. É o JJob test. Pum, joga esse cara aqui. Tá? Isso fica fácil porque se você copiar para vários, você pode criar um outro job e só copiar e colar, que já vai automaticamente com a variável. Se você passar fixo aqui, job test, quando você copiar e colar em outro job, você vai ter que trocar de novo o nome também. Desse jeito você não precisa. Tá? Então esse job name é uma variável automática do Talend, que ela já incorpora o nome do job que está executando. Então eu venho para os outros jobs na aquarela e passo também o job name. Job name. Eu vou no outro job aqui, passo também o job name. Tá? Isso aqui já dá para vocês uma manha desse processo de passagem de parâmetros no Talend. Tá? É bem simples, mas já dá para você ter um gostinho de como funciona. Muito bem, pessoal. Então, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho meu registra início, que está registrando o começo do processamento. Processamento de quem? Do job name. Que é quem? É o job test. Ele faz isso automático. Aí ele executa o processo. Se terminar ok, ele registra o fim. Vamos ver se está funcionando?
Não tiver, a gente já corrige on the line aqui. Momentos de expectativa. Falou que terminou, né? Ó, como você pode ver no próprio log que ele tem aqui no registro, ó, ele fez esse cara, disse que foi ok, ó, tem um okzinho escondido bem aqui, pulou pro processo em si, aí ele fez o registro das 100 mil linhas, e daí terminou com sucesso, ele pulou pro fim. Vamos lá no banco de dados ver o que aconteceu? O que ele registrou? Ó, processamento 25, ó, começou 18:32 e 30, terminou 18:32 e 2, finalizado com sucesso. Vamos fazer uma brincadeira aqui agora, para ele demorar um pouquinho mais. Eu vou mandar ele gerar 1 milhão de registros. Só para ele ficar alguns segundos a mais fazendo. E a gente vê uma diferença de tempo maior lá no log. Momentos de expectativa, o job rodando. Terminou. Vamos lá para o banco de dados, ou seja, ele gerou 1 milhão de linhas e cuspiu tudo na tela, não importa. O que ele deve ter feito aqui? Gerado uma execução de número 26 e marcado o início e o fim. Demorou ali uns 10, 15 segundos mais ou menos. Olha que interessante, ó. Execução 26 para o processo 1, ó. 18:33:24 e terminou 18:33:40. Pessoal, vocês estão vendo que legal? Então, assim, essa arquitetura aqui você pode replicar aí para os teus processos. Você pode incrementar com mais controles, né? Existe uma coisa bem bacana que dá para fazer, que é pegar... Aqui a gente está puxando, caso ele tenha dado erro, ele registra o erro, né? Mas a gente pode, por exemplo, em uma outra ocasião, talvez, eu mostre para vocês como capturar a mensagem do erro que deu. Né? Porque daí no log, além de você marcar, ó, esse processo não funcionou, a gente captura o retorno do erro que deu e cola o retorno lá também, para vocês acompanharem como que isso funciona. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica um vídeo um pouco extenso, porque ele cobre vários assuntos, tá? Mas se você fizer devagar, prestando atenção, com calma em tudo que eu fiz aqui, todos os cliques que eu dei, todas as queries que eu montei, fizer igualzinho aí, ele deve funcionar bem. Se você tiver alguma dificuldade, me manda uma mensagem, e se você quiser conversar comigo, eu vou deixar o link do meu, a URL do meu LinkedIn aqui, me chama lá e a gente conversa mais sobre esse assunto do Talend, tá? Então, um grande abraço, pessoal, e até a próxima.